Bom, gente, vou por aqui, né? Hoje aqui ao meu lado, a psicóloga Renata, ela que é especialista em terapia cognitivo-comportamental. Acertei, Renata? Isso mesmo, Tomás. Obrigada. Um prazer estar aqui com você hoje. O prazer é todo nosso ter você aqui, ao som dessa música maravilhosa, né? Linda, eu adoro também. Vandinho, sobe o som aí pra gente ouvir mais um pouquinho. Devemos amar mais, Renata? Com certeza, né? Amor nunca é demais, né? Nunca é demais, verdade. O amor é sempre uma coisa importante para todas as relações e para as conexões, né? Exatamente. A gente precisa dele, não tem jeito. Exatamente, é isso aí. Essa música, ela vem hoje para que nós possamos fazer uma reflexão muito bacana. E a Renata, gente, ela se dispôs a estar aqui com a gente para poder falar de um tema tão importante, que é a saúde mental de jovens. Jovens que muitas das vezes sofrem muitas pressões, né, Renata? Aí vem as ansiedades, as depressões por causa dessas pressões, e tem os cenários de pandemia, crise, guerra, tudo isso aí, e a gente sem saber muito como lidar com isso, né? Pois é. O que eu vejo, Tomás? Eu acho que você falou uma coisa aí que eu acho bem interessante, porque o jovem, a gente não tem como determinar o tipo de estresse que ele vai ter. Uhum. Então, só que eles querem não ter estresse e eles querem não sentir emoções negativas. Então, o nosso mundo hoje ele tem uma tendência a sempre dizer que você tem que ser feliz, as coisas têm que dar certo para você, você tem que procurar fazer tudo que você gosta de fazer, só procure o que você gosta, ou seja, como se fosse possível ser feliz o tempo todo e como se fosse possível ter somente uma emoção, que é a alegria, o que não é verdade, né? Então, assim, a gente está saindo agora da pandemia, tem a guerra aí, isso daí são situações estressoras. Sim. A situação estressora em si, ela não determina problemas. Os problemas têm relação com como cada um entende, compreende e como cada um enfrenta as situações. Então, tem relação com a sua vulnerabilidade individual, ou seja, a sua tendência genético-biológica, suas crenças, a sua criação e aquilo que faz você se sentir vulnerável frente a uma determinada situação. E, Renata, você falou uma coisa muito interessante, né? Que o sentimento, o sentir. Essa música, por exemplo, ela me lembra uma espécie de arrependimento, às vezes, né? Deveria ter feito isso mais, amado mais. E hoje a gente tem um cenário em que nós, jovens, somos bombardeados o tempo inteiro por informação, conteúdos. E às vezes eu tenho a impressão de que nós não fomos muito bem preparados para lidar com isso, assim. Como que você vê isso? E não fomos mesmo, não. Né? Você falou uma coisa que eu achei interessante, que realmente essa música é uma música linda, mas ela fala sobre o que eu não fiz. Uhum. E o que eu acho que eu deveria ter feito. Sim. Então você está falando de arrependimento, a gente está falando principalmente de uma emoção chamada tristeza. Uhum. Então, quando a gente fala em arrependimento, quando a gente tem um pensamento, olha, eu não fiz isso, ou eu perdi, o tipo de pensamento, cada pensamento que a gente tem, ele tem uma emoção mais associada. Então, por exemplo, quando eu estou falando de coisas que eu perdi, eu estou falando de tristeza. Uhum. Quando eu estou falando de medos, de receios, de riscos, então eu estou falando de um risco, o que pode me acontecer, e se eu não passar nessa prova, e se meu amigo não quiser nunca mais falar comigo, e se eu tiver uma percepção acerca do futuro com uma ideia de risco, eu vou ter medo ou ansiedade. Uhum. Então, o tipo de pensamento está correlacionado com um tipo específico de emoção. Uhum. E a nossa sociedade falou assim, vamos preparar os jovens e vamos preparar os jovens para serem felizes. A felicidade ideal, né? Do ideal. Só que a gente pode ser feliz, sim. E é positivo que a gente tenha emoções boas, e é claro. Sim. Né? Você já percebeu que aquele dia que a gente está mais motivado, a gente faz as coisas com mais vontade de fazer, a gente está mais animado. Então as pessoas acabam entendendo, não, eu só posso fazer se eu estiver motivado. Porque ela sabe que quando ela está motivada, ela faz melhor. Porque aquilo gera uma emoção de alegria nela. Sim. Agora, isso significa que ela não pode fazer no dia que ela não está motivada?
É, Só que as pessoas entendem isso. é verdade, é verdade. E aí isso gera um sofrimento intenso, porque hoje eu não estou motivada, então eu não posso fazer nada. É, E aí hoje eu não estou assim, então eu não consigo. Aí eles já começam a pôr empecilho sem nem tentar. sem inventar, é verdade. Eu começo a dizer que eu não consigo fazer uma coisa porque eu não estou motivada. Não, eu vou ter mais dificuldade de fazer se eu não estiver motivada, é óbvio. Aham. Ninguém está dizendo isso, mas eu posso fazer. Então eu devia ter me arriscado mais. Olha, se a gente arriscar é uma coisa positiva, Aham. né? Então assim, se você fica pensando naquilo que você não fez, ou se você fica pensando naquilo que você não dá conta de fazer, eu não fiz isso lá para trás, então não vou dar conta de fazer lá para frente. Você já está determinando. Aham. É uma profecia autorrealizante. Aham. A profecia autorrealizante, ela vai te ajudar em quê? Ela vai te ajudar a parar. Ficar prostrado, né? Prostrado, parado. Aí você ficando prostrado, cadê a ação? Porque a mágoa não ajuda a gente a chegar em lugar nenhum. Exatamente. E Renata, você observa, né, trabalhando no consultório, você, né, é especialista em terapia cognitivo-comportamental. Primeiro, né, o que vem a ser cognitivo-comportamental? Então vamos lá. A terapia cognitivo-comportamental, hoje em dia, é um dos processos, se não é o mais validado cientificamente, o que tem mais evidências científicas de eficácia no tratamento dos mais diversos transtornos. Então, né, e transtornos psicológicos, psiquiátricos, né, depressão, ansiedade e outros transtornos, até de personalidade e tudo mais. Mas a terapia cognitivo-comportamental, ela é conhecida porque ela é uma terapia breve, ela não é uma terapia que você vai levar. Você não vai ficar lá muitos anos, assim, a não ser alguns casos mais graves, mais específicos, a gente pode levar um pouquinho mais de tempo, mas ela tem um prazo, um período, um início, um meio, enfim. Mas por que ela tem isso? Porque ela não é profunda, as pessoas acham que talvez seja isso? Não, não tem nada a ver. É porque ela vai direto no ponto. Entendi. A gente vai trabalhar o pensamento, vai desmontar aqueles pensamentos, porque muita coisa que a gente pensa, a nossa mente, ela mente pra gente o tempo todo. A gente pensa, eu não vou dar conta. É uma mentira. Como é que você sabe que você não vai dar conta? Ainda não aconteceu? Ué, Exatamente. é uma mentira. Você não sabe ainda, você já está determinando que não vai dar. A gente tem que continuar mesmo, porque o que faz sentido, o que dá sentido à nossa vida são as relações e são as conexões. Então eu gostei muito quando ele falou juntos, né? Então são as nossas relações. Tem uma pesquisa longitudinal de Harvard que mostra que o que torna uma vida boa não é dinheiro, não é poder, não é status, não é nada, mas a qualidade das relações. E as pessoas cuidam um pouco disso. Então hoje em dia a gente está num mundo mais virtual, que os jovens saiam um pouquinho do virtual e passem um pouquinho para o mundo real e se conectem mais com os amigos, escutem mais, né? Tenham empatia. As nossas emoções, elas servem para muita coisa. A tristeza é ela que gera empatia para a gente. A ansiedade é que nos faz produzir coisas de uma forma rápida para que a gente possa sair de situações difíceis. A raiva, ela nos ajuda a resolver determinadas injustiças. Você sabia que Dalai Lama, por exemplo, é um raivoso e que Gandhi era outro? É mesmo, não sabia. E as pessoas não sabem, elas falam, não, mas não é possível, eles são pessoas da paz. Não, mas você pode fazer a mudança usando a sua raiva de uma forma, indo em conexão ao encontro do outro. Então você pode usar todas as suas emoções e fazer as pazes com elas. Então o que eu entendo que o jovem tem que fazer é isso, é parar de rejeitar as emoções, em vez de querer só sentir alegria, sentir tudo. Exatamente. Renata, muito obrigado, viu? Gente, olha só, se você quiser continuar em contato com a Renata, tá aparecendo aqui na tela o Instagram dela, tá aparecendo aqui na tela também o site dela, olha lá, tá aparecendo o Instagram, Cognitiva Centro de Terapia. E o site cognitivocenterapia.com.br. Renata, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, Tomás. Eu quero fazer um convite rapidinho. Semana que vem a gente começa um curso gratuito para professores de 9 aulas. Então, os professores estão aqui nos ouvindo, se quiserem nos acompanhar lá. Tá aqui o link, o endereço, só procurar pela Renata. Tá o endereço aí, é só procurar a gente aí, tá bom? Tá Obrigada. Ótimo.